coisa que é importante eu dizer quando a gente fala do mercado de tablets, quando a gente fala de marcas, entre outras coisas, primeiro ponto importante mesmo de se destacar é o fato de que o mercado de tablets ao longo dos anos foi um mercado muito falido. E até hoje não é um mercado muito bem visto, tendo em conta que existem poucas marcas realmente com produto. Basicamente as marcas que a gente tem hoje em dia de tablets são bastante interessantes, que valem ao menos um tempo pra você poder pesquisar, são a Apple e a Samsung. A Apple, que ao longo dos tempos foi a única que conseguiu se manter propriamente no mercado de tablets com seus iPads que são bastante consistentes, principalmente depois que veio o iPadOS, ele deu uma revigorada a mais no conceito do tablet. Mas enfim, antes de eu continuar, permita eu me apresentar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Como é que vocês vão? Vocês vão bem? Eu tô tranquilo aí? Eu sou Vinícius Duarte. Sou estudante de design de interiores pela Faculdade de Belas Artes. Com sorte, termino o curso esse ano. Já tô pra poder entregar meu TCC, graças a Deus. E eu sou um fã de tecnologia e principalmente casa conectada, mas principalmente tecnologia em geral. Mas casa conectada, sem dúvida nenhuma, é a cerejinha no bolo que mais me interessa. Se você gosta também de casa conectada, design de interiores, tecnologia em geral, e quer aprender mais, quer ver um pouco mais, já sabe, se inscreve, deixa o like, acompanha. E sempre tem vídeo novo aqui falando sobre diversos assuntos. Voltando um pouco sobre o que eu disse do mercado de tablets ser um mercado bastante falido, só tem uma explicação bem lógica do porquê. O conceito propriamente de tablet ao longo dos anos, ele foi mudando muito e é algo que não é muito útil, né? Algo prático, por muito tempo não foi, porque tablets no geral, ele tem uma capacidade de processamento menor para você poder, por exemplo, fazer um trabalho de um Photoshop da vida, ele tem realmente menos capacidade, então ele não funcionava muito bem como um aparelho para quem necessitava, né? Um aparelho realmente de profissionais. No entanto, ao longo do tempo, ele foi mudando e foi criando características de profissionais que muitas vezes por não ver no tablet essa necessidade, e ao longo do tempo até se tornou esquecido, como hoje é muito esquecido o tablet, o pessoal sempre foi para notebook, ser o mais comum, ser mais clássico, ser o que tem um processamento melhor, acaba vendo pro notebook. Só que conforme o tempo foi passando, o tablet também foi se atualizando. E quando a gente tá falando de tablets hoje, em 2022, a gente tem tablets muito consistentes e para a grande maioria das pessoas vai servir como uma mão na roda para basicamente tudo. Ao longo do tempo, os tablets foram evoluindo e tendo cada vez uma tela maior e melhor, para que, por exemplo, quem trabalha com audiovisual tenha um retorno no tablet. Vou fazer até um exemplo que eu mesmo vi na faculdade. Uma vez eu tinha aula de fotografia, eu vi pessoal que fazia realmente curso de fotografia lá no estúdio, com uma câmera e com um iPad para poder ter um retorno da câmera uma qualidade melhor. Muitas vezes na câmera não tem um retorno de qualidade muito boa, até porque essas câmeras com um retorno melhor são bem mais caras. E também é passível de você conseguir fazer com o iPad, assim, tirando fotos ou filmando diretamente da câmera, é você já mandar o arquivo diretamente pro iPad. E daí fica muito mais fácil você poder enviar para algum outro lugar, né? Sem necessidade daqueles adaptadores de cartão microSD, tá ligado? Então, conforme o tempo passou, o tablet teve um uso, foi ganhando um uso, mas não parou por aí. E hoje em dia, a gente já tá no meio dessa evolução, ainda não estamos no ponto final, em minha opinião, a gente ainda não chegou nesse ponto. Mas o tablet atualmente, por exemplo, para quem trabalha com fotografia ou então com filmagem, você já consegue fazer tudo no tablet. Você já consegue fazer basicamente tudo no iPad, porque o iPad possui o Photoshop completo para você conseguir já editar a foto, já conseguir já enviar, já conseguir salvar, para dependendo você poder só dar o último ajuste, um pequeno detalhe só no seu computador. Mas fora isso, o mercado de tablets também ganhou outras áreas. Como por exemplo, agora que o iPad tem o chip M1, que é o mesmo processador dos Macs, você tem um uso muito mais profissional para ele. E tem uma coisa sobre o chip M1 que não é muito divulgado, mas é um detalhe muito importante que está tornando tudo isso possível, que é o chip M1, ele é um processador ARM. Beleza, o que é um processador ARM? Um processador ARM são os processadores utilizados nos smartphones, nos celulares e também nos iPads e tablets de maneira mais geral. E qual que é a diferença? E por que isso, na minha opinião, é uma evolução que só torna possível o tablet ser esse equipamento graças a isso? Por quê? Até simples, por conta que a gente está acostumado nos computadores, a gente tem processador x86 e por que isso é tão importante? Porque você tem os programas todos planejados para essa arquitetura de processador que é a x86, que é a Intel, a AMD e outras concorrentes que eu sinceramente não conheço, mas deve ter, usam. Porque esses programas grandes que a gente tem em computador,
eles foram projetados para esse tipo de processador nessa arquitetura especificamente e não possui compatibilidade direta com os processadores ARM. Por isso que o grande problema dessa transferência, assim, o grande problema é que os tablets não têm esses programas de computador é essa arquitetura, essa mudança que parece pequena, mas não, é muito grande. Para ficar mais simples de entender, porque eu sei que isso é um pouco complicado de explicar. Mas é como se você fosse mudar. Pensa, você tem uma casa, você mora num apartamento, numa casa legal, você vai se mudar para um outro apartamento e vai levar todos os seus móveis, detalhe importante. O que você vai ter que fazer? Você pode, cabe todos os seus móveis lá, cabe tudo, sem nenhum problema. Só que você vai ter que refazer uma organização, você vai ter que reordenar onde fica cada coisa. Você não vai só conseguir copiar e colar, você vai ter que reorganizar. Vai ter que parafusar o seu rack da sala, ou então sua TV. Vai precisar fazer ajustes finos. E é isso que a Apple tá fazendo com esse processador novo, esse M1. Tá trazendo esses programas que antigamente eram única e exclusivamente de computador para os tablets. E quando eu falo tablets, não é só tablets, é possível. Não sei se a Apple vai querer fazer, mas é possível você consiga editar as fotos no Photoshop completo, full. É possível que você consiga fazer essas edições mais aprofundadas no seu iPhone. Só que a Apple ainda não trouxe. E talvez nunca traga. Essa mudança que torna possível os tablets tão importantes agora. E por esse motivo que, na minha opinião, é muito mais interessante você avaliar um tablet, um iPad que seja, do que um notebook. Porque em muitos casos, um notebook não é a melhor solução e nunca foi. Porque às vezes você pega um notebook mais pesadão, mais parrudo, só que ele é muito pesado. Ele vai te dar uma dor nas costas lascada. E mais, eu digo até mais. Muitas pessoas nem sequer têm a necessidade de ter um notebook, porque tem um uso muito leve, não tem essa necessidade. Eu vou citar agora um exemplo que eu tive esse semestre agora, que eu tô gravando agora 6/7, e eu vou dar um exemplo que eu tive no semestre passado, agora no meu 7º semestre, onde eu tava fazendo um projeto de paisagismo pra minha faculdade, e eu tive um pequeno problema onde eu tive que ver a planta do que eu fiz no SketchUp, toda a modificação, tudo 3D, no meu iPad. E eu consegui tranquilamente. É claro, eu não foi tão tranquilo quanto no meu computador, mas eu consegui mexer, consegui ver e tirar tudo que eu precisava sem grandes problemas. É que se eu mexo com 3D diariamente, que é uma coisa extremamente pesada, imagina para a grande maioria das pessoas, porque eu faço parte do 1% que usa bastante processador e também placa de vídeo. Então, se para mim já é algo plausível, imagina para você. Você aí que trabalha como biólogo, que só precisa fazer algumas anotações, você que é escritor, redator, você aí que faz edição de vídeo, vai ser algo muito útil você ao menos considerar um tablet. Tá bom, beleza. Eu falei um monte de coisa bonita, falei a história por que os tablets, na minha opinião, estão cada vez mais crescendo e vão crescer ainda mais. Só que existe um problema nisso, que é que para toda essa evolução aconteça com todos os tablets, tá bem longe. Atualmente a gente tem esses grandes recursos apenas no iPad. E eu fico bastante triste em falar isso, bastante mesmo, porque o mercado de tablets é um que mais me interessa, dentre esses que estão evoluindo junto com a realidade aumentada. Isso mais interessa porque tablet ele é fino, leve e portátil. Então ele é muito útil para muitas pessoas. E apesar de tablets serem ainda muito específicos, o público que compra é interessante ao menos que você considere. Era para poder cada vez mais crescer esse mercado de tablet. Porém a gente não tem marcas. Basicamente a gente tem a Apple e a Samsung que vem tentando cada vez mais. Só que para, por exemplo, o meu uso, que é mexer com Photoshop, Illustrator, SketchUp, não consigo utilizar. Eu não tenho um Photoshop full. Apesar de que ainda assim também vale a pena você dar uma olhada nos tablets da Samsung, porque o Samsung DeX vai auxiliar muito bem, tem muitos programas lá, inclusive os próprios de celular mesmo, que vale muito a pena dar uma conferida sempre. Inclusive pretendo fazer um vídeo explicando o Samsung DeX, porque realmente é interessante. Mas basicamente a gente está preso nessas duas marcas, porque fora isso o tablet é uma central de conteúdo. Ele fica meio que travado nisso. Infelizmente, não é o que eu gostaria, não é eu sonho, mas infelizmente é a realidade. Beleza, vamos recapitular aqui tudo para poder finalizar esse vídeo. Vamos lá. O mercado de tablet foi uma coisa que ao longo do tempo foi crescendo, sendo que no seu início ele foi bastante nichado por não ter realmente uma galera
que usaria um público-alvo, porque era algo meio que avulso no mercado. Fazia muito sentido. Aí com o tempo ele foi crescendo cada vez mais, foi crescendo, até que hoje em dia já é parelho já com os notebooks. E muito provavelmente ao longo do tempo a gente vai ver mais programas sendo convertidos para o iPad, para os tablets, e com isso vai se tornar cada vez mais comum a gente ter tablets no lugar de notebooks. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Vinícius Duarte. Espero que vocês tenham gostado. Já falei, né? Acho que já falei. Mas enfim, aqui eu me despeço. Valeu, falou e fui.